de falar que eu não tenho memória afetiva, né? Uhum. Então eu sou um cara que toda vez que eu posso falar pra alguém que eu amo, eu falo que eu amo de fato. Pode ser É homem, real. mulher, entendeu? Pode ser o que for, é real. Eu não ignoro essas situações, entendeu? Sou grato, literalmente, tenho, assim, cara, se não fosse esse cara nesse momento, eu não... Não estava aqui Não hoje, sei, a né? gente não sabe, A gente né? não sabe, a música tem esses percalços, esses caminhos, Né? É né? esse caminho, entendeu? E você criado num lugar onde tem tudo de bom e tudo de ruim, e você ainda na formação, né, do que você não sabe, Da personalidade. entendeu? Então isso aí me ajudou muito, quando eu não tivesse contato com muitas coisas, tá ligado? Porque meu pai tava em estúdio, tava viajando, né? Minha mãe em casa tentando segurar, mas não tinha como segurar um moleque que é criado numa comunidade, né? Porque uma Coab é uma comunidade, Sim, sim. né? Vertical. Vertical, Então, tipo assim, minha mãe não sabia se eu tava realmente no campo jogando bola ou se eu tava fazendo qualquer outra coisa errada, né? Graças a Deus, como eu tive uma paixão muito grande pela música, eu sempre tava com alguém que gostava da música, tá ligado? Ou eram os tios do Cuco, né? Lá o Macarrão, o Dita, que eram mais velhos que a gente, tinha um grupo chamado Mironga, ou tava perto dos caras, ou tava perto do Edmilson, que foram os caras que fundaram o grupo Sereno. Caramba! Lá a raiz da parada mesmo, né? Aí que depois foi mudando e chegaram até o Grupo Sereno, mas começou com isso aí, né? Então eu sempre tive perto dos caras, mas Do pessoal ali que realmente era envolvido da música. Isso aí, eu sempre tive atrás desse povo, entendeu? Mas com Isaías, você já também aprendeu a tocar um instrumento de harmonia? Aprendi cavaquinho, né? Ele que foi a primeira pessoa que me dava aula, né? Aí me botava para lixar madeira, que ele também queria ser luthier, né? Né, Isaías? Faz parte do jogo! Aí vai a grande ajuda que ele me deu, assim, gigante, né? Porque eu ia de manhã pra casa dele pra lixar as madeiras, ajudar a serrar, caramba. Aí ia pra casa, me arrumava rapidinho, ia pro colégio. Saía do colégio, na volta do colégio, que eu ia pra casa dele, aí que ele me ensinava alguns acordes. Legal. Então eu não tinha tempo de pensar em nada que preste, porque eu aprendia, ia pro corredor do prédio, ficava igual um maluco, tentando executar, né? Mas era tranquilo pra você fazer essas execuções de música? Era, porque a gente ama, cara, é por amor, é igual um moleque que joga bola, cara. O moleque dorme com a bola debaixo do braço, pô. Entendeu, mas cara? ó, pra tocar, você cantava também já alguma coisa pra poder aprender? Não, pior que não. Cara, como é que foi? Olha só, eu falo até hoje, né? Eu não sou cantor, eu sou um cara feliz, né, cara? Eu sou um cara que leva a parada com felicidade, entendeu? Minha parada é levar em diversão, entretenimento, sim, entendeu? Sim. A minha parada é essa, né? Então, opa, vou botar a aqui. Minha parada é outra. Então, eu quando eu era muito jovem, eu só queria tocar. E na verdade, o meu forte é tocar percussão, né? Eu queria tocar cavaquinho porque era novo e você quer aprender um pouquinho de cada coisa, né? E sempre eu via, mano, quem quer fazer muita coisa acaba não fazendo nada. Sim, não tem muito foco, né? Não tem muito foco, Aí beleza, então eu fui expulso do colégio por conta de uma confusão. E não podia falar pra minha mãe que fui expulso do colégio, senão, né? Não, ela te cortava da música. Dona Irene era, né? Dona Irene entendeu? Graças a Deus também, né? Sim. Graças a Deus. Era uma outra formação, tinha valores, né? Devo muita coisa à minha mãe, minha avó. Minha mãe é minha amiga pra caraca, entendeu? Minha avó também. Eu não posso reclamar assim muita coisa de família, porque eu sou um cara assim bem relacionado, né? Toda a família tem a banda podre e a banda boa, né? Pelo amor de Deus, né? São seres humanos, né? Mas eu não posso, assim, reclamar. Tá ligado? Então, tipo assim, foram muito severos comigo e eu agradeço muito isso aí, entendeu? E, tipo assim, eu não corri errado na minha vida por meio de vergonhar a minha família. Como é que eu falo pra minha avó que eu... E aí, como é que você fez? Não, aí o que aconteceu? Eu fui expulso do colégio, perdão, né? Muita resenha. Muita resenha. Aí o que eu fiz? Como eu morava no segundo andar do prédio, eu peguei meu cavaquinho e botei dentro da lixeira. A carta de expulsão na mochila. E acordei, fui pra escola, levei o cavaquinho. Cheguei no colégio, fui na porta do colégio tocando cavaquinho. Um dia, aí ficou uns alunos comigo. Segundo dia, ficou mais alguns alunos. Um terceiro dia, a porta do colégio ficou bombada. Nossa! E o Robinho, Robson Paulo, né? Que é meu irmãozaço também, criado comigo,
que é baterista, foi do Boca Louca há muitos anos, né? Eu acho que agora ele tá na banda do Gustavo Lins, mas tocou com Deus e o Mundo, músico bem requisitado, baita baterista. A gente era da mesma sala, a gente estudava juntos no colégio, né? Pô, boa banda. E o Robinho tocava e não sabia que eu tocava, porque a gente nunca falava sobre isso, falava sobre qualquer outra coisa, né? Pô, o Robinho era mulherengo pra caraca, né? O Robinho era boa pinta pra caramba, né? Eu só ia a barba do Robinho, não, eu falei, lógico, Mas não dá pra errar, como diz o amigo Júnior, eu tava indo no hype. Isso aí, pô. Pô, mano. Aí eu fui lá na porta do colégio, o Robinho foi na casa dele, pegou uma boca de uma conga, ele tocava bateria já, pô. O pai dele era trompetista, caramba, o pai tocava sax, essas coisas. Aí ele foi e levou uma boca de conga pra porta do colégio, aí o outro levou um violão, mano, a porta do colégio virou evento, ficou lotada. Aí a diretora veio, Dona Valéria, veio e falou assim, você é metida líder, né? Cadê a carta de expulsão? Aí tá, mochila, pegou, falou, então a partir de hoje, você vai consertar o teatro do colégio, estava todo quebrado. Você vai, pô. Aí, enfim. Aí na época ela deu pra gente todo o último tempo de aula pra gente ficar na quadra à vontade. Toda sexta-feira, por 45 minutos, né, que era deu tempo normal tempo e depois... normal, a gente ficava na escola, a minha turma ficava à vontade, né? Então, tipo assim, aí deu como a turma não virar amiga do Bigode. Não dava nem matar a aula, sabe?